gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Faz muito tempo que eu não vinha postando nada aqui no canal, né? Abandonei o canal, mas esse ano eu quero priorizar, de certa forma, o canal aqui no YouTube. Às vezes é difícil manter os vídeos e tudo mais, mas eu quero sim tirar esse tempo para esse ano, para poder ter mais vídeos com mais frequência. E eu agradeço de todo o coração a todos que estavam pedindo vídeo, inclusive, né? Ah, posta mais, porque nós postamos sobre alguns conteúdos e eu acabei deixando meio no vácuo aí. Então, teremos respostas a algumas perguntas de vocês e tudo mais. Se você ainda não é inscrito, então inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, dê like nos vídeos, acompanhe, compartilhe, enfim, que vai estar nos ajudando também. Isso, de certa forma, nos motiva a gravar mais vídeos. Esse vídeo de hoje, então, para começar 2023, eu vou estar trazendo 10 coisas para melhorar o seu 2023 ou para ter um ano melhor, né? Quem sabe você já aí tá cheio de metas, porque a gente sempre tem as metas do ano, né? No início do ano, então, nós temos as metas. O que que eu vou fazer esse ano? Quais coisas eu vou conquistar e tudo mais. E geralmente as nossas metas são mais financeiras e todas essas coisas, né? Financeiras, vou iniciar uma dieta, vou várias coisas, né? Então, quero que aqui colocar 10 coisas muito importantes para que você possa ter um ano melhor. E muitas vezes isso exige de nós um pouco mais, né? Um pouco mais de esforço de nós como seres humanos. E essa é a ideia. Talvez a sua meta seja aprender um novo idioma, talvez seja comprar um novo carro, comprar uma casa, e tá tudo bem. Todas essas coisas são muito importantes para nós. Talvez seja mudar de emprego, talvez tantas coisas, né? Mas eu acho que essas 10 coisas que eu vou falar aqui, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, para nossa vida, e que se você ainda não está pondo em prática uma dessas coisas, eu acho que pode melhorar muito o seu ano e você pode ter um ano muito melhor é, pondo essas coisas em prática, né? Essas são 10 coisas que eu quero melhorar em mim esse ano. 10 coisas que eu quero aperfeiçoar, né? E pôr em prática na minha vida. E então eu gostaria de compartilhar com vocês. Então pega um papel e uma caneta aí e escreva, comece a escrever essas 10 coisas e vê se para você faz sentido, né? Mas são muito importantes. Às vezes a gente tem tantas metas, mas as coisas mais importantes e podem ser simples ou não tão simples. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para mudar a nossa vida, porque muitas vezes nós não estamos conforme com a nossa vida, a gente não está satisfeito com a nossa vida, mas é porque a gente não está melhorando em certos pontos. Então, eu quero compartilhar com vocês esses 10 pontos para melhorar o seu 2023. Primeiro ponto. Primeiro ponto é ser mais grato. Comece sendo mais grato pelas pequenas coisas do seu dia a dia. Por aquele café que você vai tomar, pelo seu almoço em família, por tantas coisas. Ou talvez você tenha que almoçar no trabalho, ou enfim. Mas agradeça porque você tem o que comer. Agradeça pelo ar que você respira, agradeça, seja mais grato por tudo. Talvez você olhe para seu 2022 e pense: nossa, eu não conquistei tudo o que eu queria, eu tinha tantas metas e eu não consegui alcançar essas metas. Mas você pare para pensar um pouquinho assim, você vê, você está vivo, você está respirando, você com certeza conquistou algumas coisas, alcançou algumas coisas que eram também importantes para você. Então agradeça pelas pequenas coisas. Agradeça por tudo que você tem. A gratidão, ela é muito importante para nossa vida em todo momento. Se a gente é grato pelas pequenas coisas, as coisas grandes elas também vêm, mas a gente precisa aprender a ser grato. Agradeça pela sua família, agradeça pelos seus filhos, pelos seus pais, por tudo que você tem. Por mais simples que seja, agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça porque você tem aquilo que você precisa para viver e você está vivo. Então, isso já é mais do que suficiente para agradecer a Deus. Não esqueça de agradecer pelas pequenas coisas e pelos detalhes do seu dia a dia, que muitas vezes
você não consegue enxergar ou observar, você não tem tempo porque as suas preocupações estão sempre em outras coisas. Mas aprenda a agradecer pelos pequenos momentos e pelas pequenas coisas. Ponto número 2, eu tô aqui com a anotação, né? Seja mais positivo. Talvez algumas coisas que você não alcançou no ano passado é porque você é muito negativo, ou você sempre pensa primeiro no pior ou primeiro no negativo. Ah, e se não dá certo? Aí você vai pensar, e se dá certo? Aquela viagem eu nunca mais vou poder fazer, ou eu nunca vou poder fazer. E você, se você lutar para poder fazer? Ah, os meus filhos, eles não vão melhorar. E se você pensar diferente? Os meus pais, eles não vão melhorar. E se você pensar diferente? Começa a pensar de forma mais positiva e com certeza a sua vida também vai melhorar. Em todos os sentidos, né? A positividade, ela precisa ser praticada. Muitas vezes, nós como seres humanos, nós queremos sempre ser negativos. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, meu salário não vai aumentar, meu emprego não vai melhorar, não vou conseguir um novo emprego. Acontecem problemas no dia a dia e você pensa, nossa, tá tudo dando errado. E se você começar a ver as coisas positivas de cada ponto da sua vida? Eu acredito que tudo pode melhorar quando nós tentamos olhar de outra forma. Eu tenho tentado praticar isso. Nós passamos algumas dificuldades e quando a gente tenta ver o lado bom, apesar das circunstâncias, a gente consegue ver sim, sempre tirar uma lição e aprender coisas boas e ver que a mão de Deus estava sobre nós e que tudo tem um porquê, né? De que tudo tem um motivo e que sempre há um lado bom, apesar das circunstâncias. Então, seja mais positivo. Número 3. Número 3 é ter mais empatia. Talvez você olhe para alguém da sua família, você olhe para algum amigo, você olhe e você sempre tá vendo um defeito nessa pessoa, ou você sempre tá vendo, nossa, ele é assim, assim, ah, gostaria que fosse assim. Tenha mais empatia e se coloque um pouquinho no lugar das outras pessoas. Muitas vezes você pensa, nossa, mas ele nem cresce, ele nem. Talvez é um motivo para isso. Nossa, mas ele poderia ser melhor. Talvez algum motivo para isso. Nossa, mas a pessoa tá sempre reclamando. Talvez ela realmente tenha motivos para estar assim, para estar se sentindo assim. Então, tenha mais empatia. Tenha mais empatia. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia se coloque no sapato dos outros, né? E muitas vezes você pensa assim, eu não quero, pra que eu tenho que. Cada um se vira com a sua vida, né? Se coloque um pouquinho no sapato dos outros. Antes de julgar, antes de falar mal da pessoa, se coloque um pouquinho nos sapatos daquela pessoa e reflita um pouquinho, seja um pouco mais empático, né? Tenha mais empatia pelas pessoas. Comece a ver se você consegue ajudar a solucionar os problemas dessas pessoas. Comece a ser um pouco mais sensível àquilo que você enxerga no seu dia a dia. E também vou falar sobre isso, né? O ponto número 4 é julgar menos. Eu acho que isso faz parte de ter empatia, né? Julgar menos os outros. Às vezes a pessoa, ela comete erros e a gente tá julgando, mas a gente não tem essa empatia de refletir sobre o porquê aquela pessoa está fazendo isso, né? É muito importante ter um olhar diferente às pessoas e que a gente possa julgar menos. Julgar menos, e esse é o ponto número 4, é julgar menos nesse sentido, mas também julgar menos em outros sentidos. Nossa, mas julgar menos a aparência dos outros. Muitas vezes as pessoas elas vão julgar a sua aparência, mas você não precisa retribuir. Por mais que às vezes dá vontade, né? Mas julgue menos a aparência dos outros, julgue menos as atitudes dos outros e olhe mais para si mesmo. Quando você vai julgar, para olhar para alguém e dizer, nossa, mas essa pessoa em 2022 engordou um monte, essa pessoa emagreceu um monte, nossa, essa pessoa não se cuida, essa pessoa. Olhe no espelho primeiro para si mesmo e depois, se você não vê nenhum defeito em você, aí você começa a julgar os outros. Ou não só a aparência, mas em todas as questões. Você está julgando o caráter dos outros em tantas circunstâncias. Às vezes é necessário sim falar com essa pessoa para tentar de alguma forma ajudá-la, porque a gente vê que já é demais, mas seja
somente essa pessoa íntima sua, ou não vá sair por aí julgar todo mundo. Julgue menos e olhe mais com mais sensibilidade e empatia para as pessoas. Número 5, ame mais a sua família. Muitas vezes você está tão acostumado a estar com a sua família e você vai valorizar mais as outras pessoas do que sua família. Uma coisa que eu tava falando também com a minha família é sobre... é só um exemplo, tá? Mas sobre as louças. Você usa as louças mais lindas para passar com a sua família ou com a visita ou outras pessoas? Você usa os pratos mais lindos, os copos mais lindos, para passar com a sua família ou com outras pessoas? Quem mais vale pra você, quem mais tem que valer pra você é a sua família. Então valorize mais a sua família, dê mais valor aos seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, e que a família possa ter mais valor em todos os momentos da sua vida. E você vai ver também que muitas coisas podem mudar, muitos relacionamentos, né? Ame mais a sua família, não despreze a sua família. Eu não... isso podia ser diferente. Talvez poderia, mas não é. Então ame do jeito que é, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, tal coisa poderia ser diferente, é difícil de carregar, é difícil de levar. Mas Deus sabe todas as circunstâncias e por que que é assim. Então, ame a sua família, apesar dos seus erros, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos. Ame a sua família, porque a nossa família é o nosso maior ministério aqui na Terra. Então, se Deus te deu uma família, é porque Ele tem um propósito para você. Então, ame. Ame a sua família, porque é o mais importante. Depois de Deus, é a sua família. Não despreze aquilo que Deus te deu. Número 6, estava no 5. Número 6, cuide mais da sua saúde. Cuide mais da sua saúde em todas as circunstâncias, não só aparência, né? Mas cuide da sua saúde mental. É muito importante. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis e nós precisamos blindar a nossa mente. Muitas vezes vamos ouvir coisas que não queremos ouvir e isso vai nos prejudicar e vai nos fazer muito mal, então nós precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias, com essas coisas e blindar a nossa mente de coisas que não vão nos fazer bem. Quando ouvimos coisas que não nos fazem bem, precisa entrar aqui e sair aqui. Que isso não nos prejudique, isso somente com prática. Porque se a gente não pratica isso, todas as coisas que vamos ouvir vai nos prejudicar. Então, que isso não nos prejudique, né? Eu acho que isso é muito importante para esse tempo que nós vivemos, onde as pessoas elas não têm cuidado, onde as pessoas elas falam o que pensam, o que querem, e a gente precisa ter esse cuidado de falar, né? Mas de blindar a nossa mente, para que essas coisas não nos prejudiquem. Então, cuide da sua saúde também com a sua alimentação, com coisas que muitas vezes você se alimenta e não faz tão bem, em vários âmbitos, né? Faça exercícios físicos, tudo que você for fazer e você vai ver que vai prejudicar a sua saúde, pense antes de fazer. Pense antes, né? Peça para Deus se você tem algum vício para se libertar desse vício, algum vício que te faça mal, que está prejudicando o seu corpo, a sua saúde, e muitas vezes é difícil, mas quando nós temos Deus e buscamos a Deus, Ele consegue nos ajudar também, né? Então, cuide da sua saúde, que essa também seja uma meta. Precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, emocional. Tudo isso é muito importante para a nossa vida. Número 7, compare-se menos. Compare-se menos com os outros. Nós vivemos em um mundo que as pessoas se comparam muito, 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 e em todas as questões. Se o outro comprou uma casa, eu também preciso lutar para comprar uma casa. Se o outro emagreceu, eu também preciso emagrecer. Se o outro isso, se o outro, se o outro. E a gente esquece de olhar para nós, para as nossas circunstâncias, a gente esquece de olhar para a nossa vida, a gente esquece de olhar e muitas vezes a gente acaba se comparando em todos os momentos, a gente compara a nossa família com a família dos outros, a gente compara o nosso marido com o marido dos outros, a gente compara a nossa esposa com a esposa dos outros, não é verdade? A gente compara tudo, os filhos com os filhos dos outros. E os pais com os pais dos outros, a gente compara tudo.
A gente precisa parar de comparar e viver a nossa história. A nossa história ela não é menos válida do que a história dos outros. A gente precisa valorizar a nossa história, parar de comparar e olhar para o que para nós é importante. Muitas vezes aquilo que nós lutamos por conquistar nem é tão importante para nós, mas nós estamos simplesmente lutando para isso porque a outra pessoa tem. Então, é importante porque o outro tem, eu também preciso ter. Às vezes isso não é importante para nós, mas a gente, porque está se comparando, a gente acaba achando que aquilo é importante para nós. Então, que 2023 seja um ano que você possa parar, olhar o que realmente é importante para você e correr atrás disso. Porque é muito importante, sim, nós viver a nossa própria história, nós parar de se comparar em todas as circunstâncias com os outros e fazer a nossa história, viver a nossa história e valorizar a nossa história e aquilo que é importante para nós, que a gente possa ter ou correr atrás ou lutar por aquilo que é importante para nós. Número 8. Muitas vezes você carrega uma mágoa ou alguma coisa contra alguém e você não consegue perdoar. Então, que 2023 seja o ano do perdão, que você consiga perdoar aquela pessoa que você precisa perdoar, que você possa ter coragem de pedir perdão se você fez mal a alguém. Então, que você possa ter essa paz no seu coração. Porque quando a gente não consegue perdoar alguém, a paz ela não está em nós. Há dores, há mágoas, a gente pensa naquela pessoa e a gente sente raiva. E uma coisa muito importante quando você não consegue perdoar alguém é orar por essa pessoa. Quando você consegue orar por ela, você vai conseguir liberar esse perdão que precisa ser liberado. E Deus ele vai agir no seu coração e você vai sentir a paz que você precisa sentir, o amor. Muitas pessoas talvez te feriram, te magoaram, ou de alguma forma você sentiu muita raiva por alguém ou de alguém. Então, comece a praticar o perdão. Perdoe essa pessoa e você vai sentir muito mais paz e a sua vida vai muito mais rápido para frente, em todos os sentidos, né? Porque é difícil estar com mágoa no coração, é difícil viver com raiva de alguém. Então, que 2023 possa ser o ano do perdão e você consiga perdoar a quem você tanto odeia, talvez, ou de quem você não gosta, ou alguém que te feriu grandemente. Sempre tem, né? Alguém que de alguma forma nos feriu, nos magoou, mas que a gente possa ter esse coração sincero de dizer: Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa. Então, ore e busque a Deus para ele poder te ajudar a você perdoar essa pessoa. Número 9. Busque o seu real propósito. Não viva somente por viver ou por existir. Busque o seu propósito. Uma das coisas que eu tenho refletido muito e que começou já mexendo muito comigo nesse ano é buscar o meu real propósito. Tudo aquilo que eu quero fazer, que eu vou fazer, eu quero que seja para o propósito de Deus na minha vida aqui na Terra. Nós nascemos com um propósito e muitas vezes nós vivemos sem ele. Nós não vivemos para ele, nós vivemos para nosso próprio ego, para nossa própria ambição. E às vezes as tristezas chegam, as dificuldades chegam, há tanta luta e a gente não sabe por quê. Muitas pessoas hoje sofrem de depressão, sofrem de tristeza, sofrem de tanta coisa triste, né? Não são felizes. Há pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, é porque não estão dentro do propósito. Então, que tudo que você faça, você possa estar dentro do propósito de Deus para a sua vida. O nosso propósito, ele na Terra, é muito importante. Nós não podemos apenas existir por existir. Nós não podemos viver por viver. Nós temos que estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida e assim nós seremos felizes completamente. Tudo o resto a gente pode conquistar, os nossos sonhos, as nossas metas, a gente pode lutar, mas que todas elas façam parte do propósito e para que nós possamos ter a vida em abundância. Jesus ele prometeu vida em abundância, né? A Bíblia promete vida em abundância, mas nós precisamos estar dentro do propósito, porque a saúde, a alegria, o dinheiro, tudo isso só vai nos trazer abundância quando nós estamos vivendo dentro do nosso propósito. Então, que 2023, se você ainda não encontrou o seu propósito, você se sente fora dele, se você acha, você olha para tudo que você já conquistou, de alguma forma lutou, e você vê, mas qual o propósito disso? O que isso me traz?
Eu realmente sou feliz, eu realmente me sinto em paz comigo mesmo, eu realmente estou vivendo, o meu propósito. Então, que você possa trazer essa reflexão para si, porque talvez você seja feliz, mas você não esteja dentro do propósito e algum dia, em algum momento, alguma coisa aconteça e você veja que a alegria acabou, a tristeza chegou, as dores chegaram, as lutas chegaram, e não que elas não cheguem, mas quando nós estamos dentro do propósito, a gente sabe como lidar com isso melhor, porque a gente sabe que tudo é da vontade de Deus. Mas quando nós estamos fora do propósito, nós entendemos que essas coisas são por permissão de Deus para nossa vida, para a gente entender que a gente não está no lugar certo, a gente não está levando a nossa vida de maneira certa, como Deus quer, e a gente não está fazendo aquilo que realmente nós deveríamos estar fazendo. E, por último, número 10. E essa é a mais importante. Busque mais a Deus. Buscar mais a Deus. Talvez você esteja tão bem que você não sinta a necessidade de buscar a Deus. Ou você esteja tão mal que você não tem mais forças para buscar a Deus. Talvez você me diga, mas Deus não me ouve, Deus não me escuta. Mas coloque isso como seu principal objetivo desse ano, buscar mais a Deus. Eu acredito que as pessoas, elas estão muito acostumadas, né, de buscar a Deus de uma forma muito rasa. E ter Deus como o seu ajudador nos momentos difíceis. Porque Deus não me responde, porque eu tenho pedido isso, isso, isso e Deus não tá fazendo. Mas todas as outras coisas que eu falei antes você está praticando. Todas essas fazem parte de buscar a Deus. O nosso caráter, a nossa forma de agir com as pessoas, a nossa forma de agir com a nossa família, tudo isso faz parte de como e o quanto nós buscamos a Deus. Então, que esse ano, essa seja uma meta da sua vida, buscar mais a Deus. Automaticamente a sua vida de alguma forma vai melhorar. Não deixe Deus de lado, busque mais a presença de Deus. Não priorize outras coisas. Não priorize nada além disso. Que a sua prioridade seja buscar a Deus, porque isso faz a diferença total. Às vezes nós estamos tão conectados com o nosso trabalho, estamos conectados com tanta coisa que nos tira o foco, né, do que realmente a gente tem que fazer, que é buscar a presença de Deus. E a gente esquece de coisas muito importantes e quando as dificuldades vêm, a gente ainda culpa a Deus, né? A gente ainda reclama, a gente fala tantas coisas e é porque, na verdade, a culpa é nossa por não buscar o suficiente a Deus e não estar no centro da vontade dele. Então, que esse ano você possa refletir sobre essas coisas e ver o quanto você buscou a Deus no ano passado e o que você precisa melhorar como ser humano. Talvez há tantas coisas para melhorar, mas comece buscando mais a Deus e todas as outras coisas você vai começar a melhorar automaticamente, porque faz parte de buscar mais a Deus e de estar no centro da vontade dele. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando, se você acha que alguém precisa ouvir, ou você gostaria de compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo e dê seu like, comente aqui embaixo também se de alguma forma fez sentido para você. E eu espero que você tenha um ano muito lindo, maravilhoso, um ano de 2023 abençoado, que você possa viver os seus sonhos, alcançar as suas metas, mas principalmente viver os sonhos de Deus para você e viver o propósito que Ele tem para você e ser feliz completamente. Estar no centro da vontade de Deus vai te trazer alegria, vai te trazer paz e muito mais, e muito mais. Nada se compara com estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade dele. Então, que 2023 traga tudo de bom para você, que você seja muito feliz e eu desejo que Deus te abençoe muito, muito. Tchau, tchau!